Com este livro de memórias, todos saberão de uma vez por todas quem foi o Barão de Mauá. Dom Pedro precisa de alguém que o ajude a convencer a elite que há algo de positivo nessa crise. Eu pretendo fundar um grande banco privado onde toda a elite poderá investir as suas economias, antes gastas na compra de escravos. O senhor realmente acha que eu devo me curvar à Inglaterra por conta de um banco? Não dá para entender o término do tráfico transatlântico de escravos sem entender essa pressão dos ingleses e como foi a reação, né? Essa era a minha chance de reconquistar Dom Pedro e seguir com o meu plano. Era assim que o jogo funcionava. Conhecer os políticos e fazer o tomar lá da cá. Irineu, por acaso você mudou de lado? Eu não tenho lados, Francisco. Achei o seu artigo muito oportuno. Resta-nos agora recolocarmos a economia nos eixos. Mas para isso, nós precisamos derrubar Rosas, formando uma aliança secreta entre o governo uruguaio, o governo brasileiro representado por mim e o empresário que financiará a guerra, Irineu Evangelista de Souza. O Brasil não pode entrar em guerra contra a Argentina agora, mas eu posso. Com essa frieza você vai ficar rico mesmo. Mas você sabe o custo dessa fortuna, não sabe? A gente morrendo. Cidade embaixo de bomba. Se eu tenho as ideias e tenho dinheiro e tenho influência no Estado, ninguém me segura. O Banco do Brasil, do qual honradamente tomo posse, é a fonte para o país do futuro. O que estava em disputa era a questão da emissão de dinheiro. Que a criação de um novo banco, um banco oficial sob os olhos do Império, será o melhor para o momento. Mas isso vai gerar uma disputa desleal pelos investidores. O Banco do Brasil será fatalmente enfraquecido. Essa é a livre concorrência. Afinal, você não é um liberal? Dom Pedro vê no Irineu algo que o ameaça. E o Irineu talvez veja no Dom Pedro todo o poder que ele gostaria de ter. Vocês se sentiriam tranquilos num país onde um empresário tivesse tanto poder? Todo o seu dinheiro está aqui. Mas se me permite, você está cometendo um erro. Irineu, erro é você insistir em enfrentar o imperador. Montezuma, entenda pelo menos Eu uma vez. entendo as suas frustrações, mas você está indo longe demais. Você quer enfrentar Dom Pedro. Isso aqui é o resultado de uma vida de trabalho. Eu não posso correr esse risco. Riscos. Riscos. A fundação do Banco Oficial vai colocar um marionete de Dom Pedro na presidência da instituição financeira mais importante do país. E lembre-se que se o Banco Oficial vingar, a economia vai responder aos mandos e desmandos de um imperador de 25 anos de idade. Montezuma, se você acredita mesmo em mim, vote contra o projeto do Banco Oficial no Senado. Neste momento, manter a presidência do Banco do Brasil era muito mais do que manter um cargo importante. O controle do banco era o que estruturava financeiramente todos os meus empreendimentos. Os capitais disponíveis financiavam o estaleiro de Ponta de Areia, a fundação da Companhia de Navegação do Amazonas, a canalização do Rio Maracanã
e as obras de iluminação da capital federal. Agora, por que era fundamental ter esse banco? Porque no regime de taxas alfandegárias elevadas, era mais interessante, de qualquer forma, ele ter o banco no Brasil que financiasse as atividades dele, do que tendo que ficar pedindo dinheiro a Londres. Ser presidente do Banco do Brasil era manter firme os alicerces da minha fortuna. Então, ao invés de pedir dinheiro em Londres, ele pedia dinheiro a si mesmo. Né? Que era também um lance genial. Assim, me parece evidente que a fundação de um banco oficial com um presidente indicado por Vossa Alteza, sinto muito, é um risco para a saúde financeira do país. Pois este homem sozinho terá grandíssimo poder e pode com facilidade se recusar a seguir as direções econômicas ditadas neste Senado. O que não acontece quando esse presidente é um cidadão comum, submetido à autoridade desta casa, e que não tem poderes para manobrar as leis em prol de benefícios próprios. A nós, senadores, cabe zelar pela soberania dessa casa e pelo Brasil. Passa a existir dentro do governo uma discussão entre aqueles que apoiam pluralidade bancária e aqueles que vão entender que tem que haver um controle mais rígido da emissão, enfim, da circulação do dinheiro, de crédito. Senadores, na condição de ministro da Fazenda, cabe a mim, enquanto súdito de Vossa Alteza e membro desta casa, lembrar que a soberania pode sim ser ameaçada por um cidadão comum. Mesmo que isolado, quando esse cidadão controla grande parte das economias de uma sociedade, o que para alguns é mérito, e que para outros talvez seja ganância, esse homem se torna uma ameaça sim. Senadores, eu me pergunto, pode esse cidadão comum ser mesmo inofensivo quando notoriamente coloca os seus interesses econômicos acima dos interesses do império? Enquanto vidas brasileiras e uruguaias eram ceifadas em campos de batalha, um empresário comemora, pois a cada bala fabricada por ele próprio, lembremos disso, a cada bala disparada de um canhão era o equivalente a moedas pesando em seu bolso. Entrar em uma guerra, não por patriotismo, mas por lucro, é um ato deplorável. O Brasil precisa sim da criação de um banco oficial, com um presidente indicado pelo imperador, para que absurdos como esse não aconteçam. Quem está aqui pelo Brasil não pode estar aqui por interesses privados. Senadores, levante as mãos, aqueles que votam sim pela criação de um banco oficial. É uma ideia muito comum na época de construção de qualquer Estado nacional, que no começo você tem que submeter a economia à política. Quer dizer, aos interesses do Estado Nacional. Que ao mesmo tempo quer incorporar os elementos novos que estão vindo do ponto de vista econômico, mas teme a mão livre do mercado. Agora, o Mauá, evidentemente, não estava pensando nisso. O que o Mauá estava pensando é que ele tinha confiança do governo brasileiro, que eles não iam embaraçar as iniciativas dele, e, como industrial, obviamente, ele precisava de crédito. É lógico que ele ficou decepcionado, né? Mas isso não significa ele afastar do imperador.
Parabéns, senhor ministro, pela aprovação do Banco Oficial no Senado. Obrigado, senhor Irineu. Só espero que o senhor não entenda isso de maneira pessoal. De modo algum. Eu entendo que economia é um assunto complexo, o senhor sabe melhor do que ninguém. Principalmente no que se refere a criar uma empresa como um banco. Eu espero que o que eu trouxe até aqui não seja uma tentativa de ser indicado para a presidência do Banco Oficial. Não, senhor ministro. Eu vim lhe oferecer o meu banco. O Banco do Brasil está à venda. O ministro Torres, né, que é o ministro da Fazenda, ele sempre teve reticências a essa disputa entre os bancos por causa que ele acreditava que isso criava uma instabilidade na praça. Como é que ele vai fazer? Ele vai criar um banco novo fundindo os dois bancos que existiam na praça, o principal dos quais era o Banco do Brasil do Mauá. Está tudo certo. Não se preocupe. O Banco do Brasil não me pertence mais. O Torres, ele vai organizar um banco emissor de notas, ou seja, o único banco que podia emitir notas. Lembra o que a gente conhece hoje como Banco Central. O senhor tomou a melhor decisão. Pense bem. O senhor perdeu o seu banco, mas ainda continua sendo o homem mais rico do Brasil. Riqueza é importante, sim. Mas o nome de um homem vale tanto quanto o dinheiro, não? Com a venda das ações do Banco do Brasil, eu consegui reunir capital e restabelecer uma política de boa vizinhança com o Império. E essas condições me deixaram livre para investir num antigo projeto: ferrovias. As estradas de ferro eram a internet do século XIX. A modernidade chegando, ou seja, encurtar tempo e espaço. Francisco, eu preciso de 300 cópias. Você consegue? O prazo para os convites tá bom, mas posso fazer uma pergunta? Por que você tá mandando fazer os convites se a ferrovia tá longe de ficar pronta? Cara, eu preciso da ferrovia para recuperar o meu nome. Ela vai ficar pronta nesta data. Custe o que custar. A resiliência, a capacidade de, diante das dificuldades, resistir, superar. Essa capacidade de superar lembra muito o labirinto da vida. Mauá entrou e saiu do labirinto várias vezes. A construção das ferrovias no Brasil, uma hora ia ter que acontecer. Mas o Mauá, ele entra aí como um agente catalisador disso e antecipador disso. Olha, isso para Mauá é um negócio, mas é também a alavancagem dele para ganhar cada vez mais prestígio nesse império. Já tenho no meu bolso tanta gente importante, tantos ministros, tantos senadores, tantos conselheiros de Estado. Preciso da sua ajuda, meu caro Ferraz. Falta conquistar o amor do imperador. Majestade, a elite está ansiosa para ver a saída do primeiro trem do Brasil. Não só a elite. Ontem eu vi um grupo de escravos de ganho comentando a inauguração. Surpreendente. Tenho que reconhecer, mesmo pressionado pela questão do banco, Irineu continua a provar sua lealdade. Majestade, me parece que diante de um fato de tamanha grandeza, seria apropriado o senhor considerar uma titulação. Uma titulação? Estamos falando do homem que tentou lutar contra o Banco do Império. O senhor sabe disso? Majestade, o senhor já provou mais de uma vez que mantém o controle da nação. Ao meu ver, o senhor não deve entrar em disputas com esse empresário. Disputas? Não há disputa nenhuma. Eu só não pretendo aceitar o convite de um homem que tentou lutar contra o Banco Oficial. Só isso.
Porém, se o senhor participar da inauguração e ainda por cima conceder-lhe um título, algo menor como um baronato, algo que o coloque sob o seu poder direto. Majestade, conceda o título de barão a Irineu e o coloque no fim da fila dos seus súditos. Um homem do comércio, intitulado barão, lhe será fiel para o resto da vida. É a sua chance. Graças ao imperador, que permitiu que eu liderasse o Banco do Brasil no seu momento mais próspero, algo do que me orgulho de ter alcançado sozinho e que agora está nas mãos do governo, uma obra desta magnitude pôde ser realizada. Portanto, antes do trajeto inaugural da estação Mauá rumo a Petrópolis, convido respeitosamente a acompanhar o batismo da locomotiva da primeira ferrovia da história do Brasil. O imperador está o tempo inteiro preocupado em ser uma espécie de guardião do Estado brasileiro, da coisa pública no Brasil. E aí que vem o problema. Por que eu acho que o Mauá não conquista o coração do imperador? Porque o Mauá é um homem privado. Ele é um homem que está preocupado com os lucros dele. Poder para o setor privado, né? E isso, do ponto de vista político, é um problema para o Império. A ferrovia Rio-Petrópolis era só o início de meu ambicioso projeto. Mas para conseguir dar o próximo passo, eu precisava de mais dinheiro e mais poder. Isto é, mais apoio do Império. Acredita mesmo em mim? Vote contra o projeto do Banco Oficial no Senado. Quem está aqui pelo Brasil não pode estar aqui por interesses privados. Levante as mãos. Aqueles que votam sim pela criação de um banco oficial. Pense bem, o senhor perdeu o seu banco, mas ainda continua sendo o homem mais rico do Brasil. Mas o nome de um homem vale tanto quanto o dinheiro, não? Preciso da ferrovia para recuperar o meu nome. Ela vai ficar pronta nesta data. Custe o que custar. Majestade, conceda o título de barão a Irineu e o coloque no fim da fila dos seus súditos. Convido, respeitosamente, a acompanhar o batismo da locomotiva da primeira ferrovia da história do Brasil. Um homem do comércio, intitulado barão, lhe será fiel para o resto da vida. Em nome do Império, cuja grandiosidade exige iniciativas como essa, batizo a locomotiva de baronesa. Mas por que baronesa? Por que baronesa? Não podia ser. Mas, da onde ele tirou isso? Porque a partir de agora, por suas contribuições ao progresso do Império, Irineu Evangelista de Souza é o Barão de Mauá. Quando ele ganha o título de barão, ele se torna um nobre. Isso é muito importante para uma nobreza, para uma sociedade de corte, no sentido do status social e político.
ele ganha prestígio a contragosto do imperador. Daí a história do nome Barão de Mauá. As más línguas da corte dizem que o nome foi escolhido a dedo, porque Mauá significaria, nesse homem, algum mal há. Entendeu? O sistema de nobreza do Império era um sistema de nobreza por mérito. Então tinha uma gradação, né? O Estado ia te premiando pelo serviço que prestasse ao Brasil. Qual o serviço que Mauá prestou ao imperador? Construiu uma estrada de ferro que ligava a Baía de Guanabara à Serra Acima. O que é a Serra Acima? É o Vale do Paraíba. Tá? E isso é muito importante porque essa região é a região do café. O café tinha um valor agregado alto, era uma fonte de receita muito grande, e para que ele pudesse se expandir interior adentro, você tinha que criar um meio de transporte mais eficiente. Naquela época, você descia o café lá de Campinas no lombo de mula. Imagina você quando chega a ferrovia. Olha o impacto que isso traz. Os trens precisam cruzar o país de norte a sul. Mas antes disso, um trecho em especial precisa ser construído. Sem ele, todos os outros podem cortar o Brasil inteiro, que vai ser o equivalente a sair do nada para chegar a lugar algum. Eu encomendei estudos, meus amigos, os mais apurados. E a partir de agora, eu vou me dedicar a construir a ferrovia Santos-Jundiaí. Mauá sabia dessa nova fronteira agrícola do café de Campinas em direção ao oeste. Uma região onde a ferrovia, ligando Santos a Jundiaí, tem um papel fundamental. Isso não quer dizer que todo mundo achasse uma boa ideia. Tinha gente que achava que era uma maluquice, que era um esforço, era muito caro e os resultados não estavam à altura disso. Tudo que é novo causa impacto. Você pensar que você tem que pegar uma ferrovia que vai vencer 800 metros de desnível, que é a altura da Serra do Mar, numa distância curta, realmente é uma coisa complicada. Também o trabalho de devastar verdadeira mata, florestas e também desgaste de morros, até fazer com que essa estrada de ferro consiga chegar num ponto que possa ser possível a descida da serra. Mas o Mauá, que era um cara genial, ele quebrou um tabu. Ele enxergava bons negócios, ele tinha recurso para investir e ele tinha muita capacidade de obter recursos, de obter financiamentos. Nobody in Brazil seems to be ready to such venture, Mr. Rothschild. Therefore, I turn to you, sir. I see you ventured yourself already. 14 kilometers? Yes, Mr. Rothschild. The very first railroad in the history of Brazil. Listen, Mr. Irineu. You seem to be an interesting type. However, I must make a comment or two. This is a risky enterprise, largely because Brazil doesn't have any history of this kind of investment. But, Mr. Rothschild, that's exactly... I agree with you. I can't see how a Brazilian entrepreneur can pull this off. Unfortunately, Mr. Irineu, this business does not interest us. A Inglaterra era a grande modernidade cosmopolita daquele tempo. E o Mauá, desde criança, teve uma educação inglesa. Eu diria uma educação contábil, de comerciante inglês. E ele ambicionava, na verdade, ser uma espécie de Rothschild da América do Sul. Ele achava que era o inglês dos trópicos, de alguma maneira. Talvez ele tivesse uma imagem um pouco idealizada do que eram os ingleses, do ponto de vista da prática de negócio, porque a gente sabe que o capitalismo inglês, como todo capitalismo, é selvagem e feroz.
né? O mercado não é para é o lugar onde os fracos não têm vez. Eu estava encurralado. No Brasil, ninguém tinha dinheiro para ser meu sócio num projeto tão audacioso. Ou eu convencia Rothschild, ou eu perdia a ferrovia. Do ponto de vista empresarial, não tinha ninguém à altura do Mauá no Brasil. Tinha que vir de fora mesmo. O Rothschild já tinha essa presença no Brasil desde a independência, porque ele vai estar por detrás do primeiro empréstimo para o reconhecimento da independência do Brasil frente a Portugal. É a primeira dívida do Brasil, né? Os Mauás ingleses, que são os Rothschild, né? Que era a família que prestava dinheiro, né? Que era a principal credora do Brasil na época. Mesmo o banqueiro Rothschild tendo recusado a minha proposta, nós tínhamos algo em comum. Câmbio sempre foi um negócio que me interessou. Eu tinha informações de quando e como os empréstimos ingleses aconteceriam. E isso era uma vantagem que nenhum inglês tinha. Mr. Irineu, what a surprise to have you back so soon. Are we going to talk about railroad once again? Unfortunately not. Actually, I just came to collect the amount you owe me. Um susto. Quer dizer, o mais importante banqueiro da Europa descobre um sujeito lá no fim do mundo que é capaz, inclusive, de montar um tipo de engenharia e de negociação que ele, se não ficar esperto, pode se ferrar. So it was you who thrust into my foreign exchange operation. I did not expect Brazil to have businessmen with such kind of refinement. Refinement enough to build one of the most important railroads in the world, sir. Ao chamar a atenção de Rothschild, atravessando seus negócios na variação cambial brasileira, eu consegui o sócio necessário para começar as obras da ferrovia Santos-Jundiaí. Minha associação com Rothschild ainda atraiu outros importantes acionistas estrangeiros. Um empreendimento vultosíssimo, era uma coisa realmente extraordinária. Para vencer esse desnível da Serra do Mar, foi adotado o sistema funicular com patamares. Um veículo chamado serra-breque se ligava num cabo de aço que era puxado por uma máquina fixa. E aí eles iam vencendo os planos inclinados até chegar no alto da Serra do Mar. Realmente foi uma obra de grande impacto, porque foi o maior sistema funicular que se instalava no mundo naquela época. Majestade, veja isso. Um comerciante metido em inglês tocando uma obra desse tamanho. Isso deveria estar nas mãos do Império, Majestade. Deixe-o concluir a obra. Desculpe me discordar, Majestade, mas Irineu está indo longe demais. Nós não podemos permitir que a principal estrada de ferro do país esteja nas mãos de um industrial. Vai conceder fama a quem não merece. Irineu tem razão. As ferrovias são o futuro. Nesse projeto de país que o Dom Pedro II imaginava para o Brasil, até que ponto homens como o Mauá poderiam ajudar ou abrir para a entrada do capital estrangeiro e para a exploração? Eu temo que não compreendi o seu raciocínio, Majestade. Novas obras são importantíssimas para o Brasil. Eu só vejo vantagens para o Império. Ministro, deixe o Mauá construir. Então, nesse ponto, há uma desconfiança do Dom Pedro II em relação ao Mauá. Entretanto, ele vai usar o Mauá.
E é interessante, né? O apogeu do Império e o apogeu do Mauá, né? Como as coisas estão interligadas. E o brasão tá pronto? A Era Mauá é um momento em que tem todas as coisas caminhando bem para os três. Para o país, para o imperador e para o próprio Mauá. Você tem a fábrica, Ponta de Areia, indo muito bem. E o início da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. É um momento em que o brasão do barão brilha, né? Quando ele faz o brasão, ele dá esse recado. Ele é um barão, mas no brasão ele rompe com a tradição e coloca um navio, uma locomotiva e numa sociedade escravista que tem horror do trabalho, ele diz que o trabalho enobrece. É uma nova visão de mundo, é um novo mundo chegando. E vocês vão ter que me engolir. Sr. Irineu, por mais que o orçamento já previsse os cabos de aço, o terreno é muito difícil, o que exige um sistema de tração com cabos mais grossos. Podemos comprar esses cabos ou limitar a subida dos vagões a velocidades muito lentas. O dinheiro que for necessário. Mas faça esses trens subirem a serra como se estivessem passeando. Envie o pedido que depois eu revisarei. Barão, o senhor tem certeza? Barão. Barão. Ponta de Areia foi destruída. Por suas contribuições ao progresso do Império, Irineu Evangelista de Souza é o Barão de Mauá. E a partir de agora, eu vou me dedicar a construir a ferrovia Santos-Jundiaí. Nobody in Brazil seems to be ready to such venture, Mr. Rothschild. Therefore, attend to you, sir. Comerciante metido em inglês tocando uma obra desse tamanho. Isso deveria estar nas mãos do Império, Majestade. Deixa eu concluir a obra. I did not expect Brazil to have businessmen with such kind of refinement. Refinement enough to build one of the most important railroads in the world, sir. Ponta de Areia foi destruída. Foi tudo destruído, Francisco. Todas as formas do estaleiro, tudo em madeira. Não sobrou nada. Irineu, eu te entendo. Eu sei que Ponta de Areia é super valiosa para você, mas o seu futuro agora é a ferrovia. Feche Ponta de Areia. Concentre-se no seu próximo grande feito. Irineu, não dá pra ter tudo. A história de Ponta de Areia se confunde com a minha. Se eu fecho a fundição, eu enterro meu nome junto com ela. Quando o incêndio aconteceu, a Ponta da Areia ia muito bem. Era a grande indústria, o estaleiro, que produzia tudo pro Brasil. O seu primeiro ímpeto é você reconstruir tudo. É bom lembrar que a Ponta da Areia simbolizava exatamente o ponto da carreira dele em que o Irineu começou a virar Mauá. Eu precisava reconstruir Ponta de Areia, mas os gastos com a Santos-Jundiaí eram cada vez maiores. Eu estava em uma encruzilhada.
Foi uma construção muito difícil, teve deslizamento, morreu gente. De fato, alguns testes de explosão ali causavam alguns movimentos de terra indesejados. Então, eles foram abrindo realmente na picareta. Barão, nosso maior obstáculo é romper parte daquela montanha. E assim estamos ligados a Paranapiacaba. Mas para isso vamos precisar de 1000 homens. Engenheiro, eu entendo todas essas dificuldades, mas eu preciso que o senhor trabalhe com os homens que tem. E outra coisa, eu preciso dessa ferrovia pronta. E rápido! Lionel, no meu país, as estradas de ferro, que são um negócio tradicionalmente inglês, estão nas mãos de um comerciante que praticamente comprou seu título de barão. Yes, I know him well. The Baron of Mauá. An interesting figure, Minister. A tricky man. Sim, mas ainda assim é um mero comerciante. Digamos que o imperador se sentiria mais confortável se as ferrovias estivessem em mãos mais confiáveis. Well, if the Emperor guarantees that British good travels easy in Brazil, I believe this railroad will be more useful to some other industrialist I know. Lionel, o imperador quer o progresso do Brasil a qualquer custo. Ao mesmo tempo em que as obras da ferrovia geravam um gasto enorme, eu fazia empréstimos para tentar reconstruir Ponta de Areia e retomar suas atividades. O problema não é tanto o incêndio, o problema é que ele levanta o empréstimo para recuperar a Ponta da Areia. Recupera a Ponta da Areia, mas exatamente quando as tarifas alfandegárias começam a cair. Caros senadores, cabe a mim incitá-los à votação desse novo projeto de lei. Um projeto que busca um novo caminho para a economia brasileira. O Império começou a mudar a política cambial porque a exportação do café dependia de você conseguir ter um câmbio razoável para os exportadores. E para você conseguir montar esse câmbio, você tinha que reduzir o valor das alíquotas protecionistas da indústria. As reformas continuam sendo efetuadas, mas a fábrica já pode funcionar. Neste mesmo barracão já produzimos 72 embarcações nos últimos anos. Então, a Ponta da Areia começa a não ter mais encomenda. E aí o Mauá tenta se livrar do abacaxi. As vantagens do produto nacional jamais serão superadas, senhor Gadelha. Esta nova lei de importações que estão falando por aí, com certeza não será aprovada. Ela só favorece aos ingleses. Confie em mim. Sua melhor escolha está aqui, em Ponta de Areia. Posso contar com o senhor? Votem sim pela lei de importação dos produtos ingleses e que o povo brasileiro possa desfrutar o que de melhor o mundo tem para oferecer. Perdendo o prestígio político e com dificuldades para reerguer ou vender Ponta de Areia, concentrei meus esforços na Santos Jundiaí. Passei então a enfrentar uma série de pressões dos diretores acionistas para acelerar as obras. Era uma corrida contra o tempo. Quanto mais eu demorava, mais gastava. E o Mauá, ele vai sentir na pele essa dificuldade de fazer as obras de finalização. E ele vai botando dinheiro em cima do que ele acreditava que ser um contrato confiável. Um abismo financeiro do qual ele não conseguia se recuperar. E ele insistiu muito até o final, porque era a única maneira dele reaver o dinheiro que ele tinha perdido. Tudo que tem que ser feito a mais, ele vai investindo, ele vai cedendo, ele vai dando dinheiro aqui no Brasil, crente que os sócios de Londres vão arcar vão interpretar do mesmo jeito que ele está interpretando o contrato e ele vai ser ressarcido, o que não acontece. Mr. Irenier. Mr. Rothschild, I have come here in person to take a stand in relation to the pressure I'm undergoing. I need you to handle the empties of your partners.
fair. The work will be ready when the budget allows it. Baron, I'm surprised that a sophisticated businessman like yourself has not come to such an obvious solution. We have a great offer for your stock. Sell your share. A intenção do Mauá era operar a ferrovia, né? Então ele ia ganhar no frete, né? Ele sabia ali que ele estava vencendo uma etapa difícil, que era a Serra do Mar, e ele ia garantir o escoamento de toda a produção existente e que viria a existir com a expansão da lavoura cafeeira interior adentro. E na outra ponta, você tem os ingleses percebendo muito claramente que aqui também é um bom lugar para que eles possam investir e ganhar dinheiro sem precisar de intermediários. E aí se reorganiza a companhia, aí sim que ela vai ser construída. Mas daí com o Mauá fora. E aí foi péssimo para ele, né? É uma perda financeira, mas também uma perda de prestígio, concorda? Mais tarde, essa ferrovia, nas mãos dos ingleses, vai ser a ferrovia inglesa, uma das ferrovias inglesas mais lucrativas do mundo. O Irineu é um capitalista sui generis, porque ele não lida com concorrência. A hora que ele tiver que lidar com a concorrência, ele vai falir. É o máximo da ironia, que o grande inglês, empresário brasileiro, que é o Barão do Mauá, quebra na mão dos ingleses, dos verdadeiros. Que esta ferrovia seja símbolo do futuro brilhante que se espraia para o Brasil. E que os nossos parceiros ingleses, idealizadores desta obra-prima, desta joia da engenharia e da técnica, saibam usufruir destes caminhos de ferro. Destes caminhos de ferro. Majestade. Barão. O pior erro que um homem pode cometer, Barão, é pensar demais nos seus próprios interesses. Majestade, as minhas relações com o Império me ensinaram que o Imperador tem sempre razão. Com sua licença. Com a perda da ferrovia e a nova lei de importações, eu não tinha mais nada. Me sangra o coração, mas o estabelecimento de Ponta de Areia, a pedra fundamental da indústria nacional, onde já trabalharam mais de 1000 operários, teria de fechar as suas portas. Com esse livro, não posso ter outro objetivo em vista senão salvar do naufrágio aquilo que para mim vale mais do que ouro. Um nome puro, pois persisto em acreditar que o infortúnio não é um crime. Um homem que fundou o Banco do Brasil, a Rio Petrópolis, primeira ferrovia do país, e idealizou a mais importante rota de escoamento de café do mundo, a Santos Jundiaí, não merece ter o seu nome relegado ao rodapé da história. É difícil entender isso hoje, mas quebrar era a coisa mais desonrosa que podia acontecer a alguém. E um homem como o Mauá, que chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo, um dos mais poderosos, talvez o homem privado mais poderoso da América Latina, sofreu a humilhação de pedir falência. Daí a preocupação dele em legar uma imagem
Então, Mauá, além de tudo, é um sujeito que investiu na preservação da sua própria narrativa. Ele é um mito nacional. E é muito interessante que ele é explorado tanto para aquele viés liberal, no sentido de menos Estado para deixar o empreendedor fluir, ou então também o contrário, precisa de mais Estado contra a proteção estrangeira. Agora, só me resta fazer votos para que o meu país tenha a quem se ocupe dos seus melhoramentos materiais com a mesma fervorosa dedicação que acompanhou os meus atos durante toda a minha vida. Pela parte que me toca, fui vencido, mas não convencido. Para poder analisar todo o personagem, é preciso entender no contexto que ele viveu. Ele é exatamente aquele que viabiliza o início da industrialização, o início da entrada do Brasil na Revolução Industrial. Daí a importância do Mauá no contexto. O que fica do Mauá, não, da herança dele, despida desse conteúdo ideológico, eu acho que é a ideia de um homem corajoso, de um empresário de coragem, que não tinha medo de perder. Eu acho que o mais importante é isso. É um homem do seu tempo, um tempo em transformação. Bilhete documento. Bilhete documento. Bilhete documento. Matarazzo Francesco e Matarazzo Filomena. Sì. Sorocaba. Sì, Sorocaba. Ah, grazie. Prego. Bilhete documento, todo mundo.